Eu quero compartilhar aqui com você algo que eu fiz que mudou radicalmente o meu relacionamento com os meus pais para melhor. É algo que talvez você nunca tivesse considerado antes, mas também é algo muito importante. Então, se esse assunto te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou o Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu sou o criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que aborda mais de 16 modalidades terapêuticas diferentes, entre elas muitas técnicas que lidam com traumas e resolução de estresse pós-traumático, e hoje o meu trabalho é muito direcionado para o campo da psicologia pré-perinatal, né? O campo da psicologia pré-perinatal é o que estuda o início da nossa vida. Eu estou dizendo início mesmo, né? Muito antes do primeiro choro, muito antes, né, da primeira lágrima escorrer do seu rosto e o primeiro olhar para sua mãe, ou seja, o período que compreende pré-concepção, o momento do desenvolvimento no útero materno, nascimento e vai ali até uns 2 anos de idade, tá? Antes de mais nada, eu quero te convidar, sortudo, sortuda, aí a fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero, que vai explicar para você aí muito do que pode acontecer no período intrauterino, ou seja, que muitos dos seus comportamentos hoje, ações, reações, sentimentos, sensações, relacionamento com os seus pais, né, tem a ver com esse período. Talvez você se descubra muito aí e aproveita que o download é gratuito por um tempo limitado. Mas vamos lá. Eu quero primeiro contextualizar você aqui para te contar esse algo que eu fiz e não foi só eu. Muitas pessoas que também fizeram isso mudaram radicalmente os seus relacionamentos, não só com os seus pais, com muitas outras pessoas, familiares, né? E o relacionamento consigo mesmo também mudou bastante depois deles fazerem isso. Bom, você me ouviu dizer que o campo da psicologia pré-perinatal considera, né, muitas etapas aí. Né? Existe a etapa chamada pré-concepção. O que é isso? Então, no campo da pré-concepção, nós consideramos, né, por exemplo, o período de gestação são mais ou menos 9 meses. Né? Então, o campo da pré-concepção é 3 meses antes da concepção, ok? Então existem diversos estudos científicos, né, apresentados pelo campo da psicologia pré e perinatal, como o ambiente no qual, né, você vai nascer, ou seja, se seus pais estão pleiteando ter um filho, ou simplesmente se eles estão tendo um caso, ou simplesmente, né, o local que você mora. O que eu quero dizer com isso? Imagine duas pessoas ali que estão se relacionando, que moram em um lugar bonito, em um lugar tranquilo, em um lugar seguro, onde eles não têm problemas financeiros e eles se amam. Agora imagine um outro cenário, né? Ainda que um casal se ame ali, mas uma mulher estando grávida na Síria ou qualquer país de guerra, ela não está tão tranquila internamente. Então esse cenário ao redor, somente, né, dos pais pensarem ou não, né, em ter um filho, isso cria um campo que já nos influencia antes mesmo de nós chegarmos aqui. Quantas pessoas não crescem assim, quando eu crescer eu vou ter um filho, ele vai ser assim, assim, assado, ou eu desejo ter um filho para fazer diferente do que os meus pais fizeram comigo, ou simplesmente meu sonho é ter um filho, e as pessoas nem conhecem ou reconhecem os seus sentimentos inconscientes mais profundos. Isso, né, já cria esse campo energético que influencia esse ser que vai chegar no mundo. Então, esse período de tempo, né, é o campo da pré-concepção. O campo da pré-concepção engloba algumas coisas, né? Então o que eu vou te contar aqui aconteceu em 2015. Eu estava num workshop de especialização com o próprio considerado pai da psicologia pré e perinatal, William Emerson, e nós iríamos nos aprofundar no campo da pré-concepção. Nós éramos uma turma razoavelmente grande ali, né? Considerando esse material que a gente toca, então havia 50 pessoas por ali, ok? E nós éramos divididos em subgrupos, né? E dentro desses grupos, cada pessoa iria fazer trabalhos regressivos ao momento da pré-concepção. Eu, como já havia feito bastante dessas regressões antes, né? Pelo menos entre as pessoas do meu subgrupo ali, eu fui a primeira pessoa a fazer isso. E eu vou resumir uma história longa, deixá-la um pouquinho mais curta, mas contendo o essencial.
Alguns minutos depois, né, que a gente estava naquele processo, porque uma pessoa ficava anotando tudo, as pessoas ficavam ali sendo testemunhas, né, algumas lágrimas começaram a escorrer pelos meus olhos e eu levei algum tempo, né, para conseguir definir aquele sentimento mais profundo, aquelas imagens difusas, aquele algo que estava se formando dentro de mim, que não tinha muita definição, parecia um território muito sutil, mas ao mesmo tempo era sentido e era carregado de uma emoção. Após algum tempo, eu consegui verbalizar o que eu estava de fato sentindo e quando eu consegui colocar em palavras, né, as lágrimas aconteceram ainda de uma forma mais intensa. Eu dizia assim: eu não existo ainda, eu sou apenas energia, eu sou apenas a vontade, né, o desejo do meu pai que eu exista, eu sou o pulsar do coração dele, das veias dele, eu sou essa vontade, eu sou o amor que o meu pai tem por mim antes mesmo de eu estar aqui. Então, quando eu consegui nomear isso, muitas lágrimas escorreram ali dos meus olhos e foi uma experiência sentida absolutamente muito profunda, né? E logo na sequência, né, tudo aquilo depois se integrou e veio um outro momento. Eu tive que também ter um tempo para começar a experienciar aquelas lágrimas que estavam se formando, a sensação, aquele felt sense era um pouquinho diferente daquele anterior e eu fui demorando o que eu precisei ali para colocar em palavras. Eu dizia: agora eu já não sou mais o meu pai, é como se eu fosse o desejo da minha mãe, mas era uma sensação diferente da do meu pai, né? Então eu também era aquele desejo que eu existisse, era também aquele amor, né? Como se já me esperasse. Claro que haviam algumas expectativas ali, né? Que isso é tema para um outro vídeo, mas eu sentia aquilo. E o mais curioso de tudo, né? Eu verbalizava e aquilo me tocava profundamente. Era um amor mais ingênuo, era um amor mais puro, era um amor mais inocente e era como se eu estivesse me conectando com aquela energia pela primeira vez. No caso da minha mãe, é a primeira vez que eu me encontro com essa energia. E ali só que eu tive a sensação da diferença muito grande com a energia do meu pai, que depois aquilo veio à tona também. Ou seja, a sensação ali de tocar a energia do meu pai já era algo conhecido para o meu espírito, para minha alma, como você queira chamar. É como se eu já tivesse me encontrado com aquela energia muitas vezes antes, né? E isso inundou aquele grupo em que nós estávamos ali de muita emoção, embora estivesse naquele processo, a gente tem bastante consciência, a gente não perde, eu via as pessoas bastante emocionadas, né? Era algo realmente que não dava vontade de sair dali. Eu tô contando só um trechinho dessa regressão ao período pré-concepção, eu acessei muitas outras coisas, mas o que eu preciso de contar, a minha relação com meu pai, embora fosse próxima, nós vivíamos, né, ao longo de uma vida nos desentendendo, brigando, é como se houvesse algo que realmente atrapalhasse bastante a nossa relação. E depois dessa experiência, né, a minha relação com os meus pais mudou radicalmente porque não tinha como desver aquilo que eu vi, dessentir aquilo que eu senti. Foi algo tão real, tão experienciado que cada vez que eu olhava para eles, eu não conseguia deixar de considerar aquilo. Então muitas das minhas atitudes começaram a mudar. Muitas das atitudes deles, principalmente do meu pai, que ele tinha comigo, deixaram de me incomodar tanto até elas encontrarem um lugar de paz dentro de mim. Então, assim, eu conheci a minha relação antes daquilo e hoje eu conheço a minha relação depois daquilo. Ela se transformou completamente. Eu preciso te dizer que esse não é um caso isolado, tá? Então, eu vou colocar uma história aqui só para você ouvir também, que não vão ser dos meus lábios, um relato de uma pessoa. Oi, meu nome é Manuela, tenho 25 anos, sou publicitária e uma das minhas expectativas antes de ir para a vivência pré e perinatal é que eu me veria nadando dentro da barriga da minha mãe, que eu veria meus pais conversando ou que eu só acessaria coisas ruins, mas o que aconteceu não foi nada disso. Eu me surpreendi muito porque eu pude acessar muitas coisas bonitas, entre uma delas relacionada com a minha irmã caçula.
A minha relação com ela antes da vivência era uma relação totalmente conflituosa, chegando no ponto até de agressões físicas. Mas durante uma das agressões, eu pude acessar que eu viria no mundo antes dela, preparando o caminho para ela vir, que eu já amava, já esperava muito ela quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. E também durante as outras agressões que aconteceram, eu pude acessar períodos da minha infância, onde quando a minha mãe estava grávida, eu já sabia que era uma menina e já tinha uma felicidade, um amor imenso por ela, antes mesmo dela nascer. Acessar essa informação mudou completamente nosso relacionamento da água para o vinho. Agora é uma relação muito mais harmônica, muito mais carinhosa, uma relação de irmãs mesmo. E lá eu também pude acessar coisas muito bonitas relacionadas ao meu pai e à minha mãe. Participar dessa experiência pôde mudar relacionamentos de uma maneira que eu jamais imaginaria que poderia acontecer. É incrível, não é verdade? Então, o que essa pessoa e o que centenas, milhares de outras pessoas também fizeram, que muitas dessas experiências transformaram muitos relacionamentos deles. Acessar o período da pré-concepção através dessas regressões intrauterinas que nós fazemos, né, na nossa vivência pré e perinatal, que eu vou te falar daqui a pouquinho do que se trata. Porque eu quero complementar aqui esse período da pré-concepção, muitas pessoas acessam, eu não contei muitas outras coisas que eu acessei em outros trabalhos também que dizem respeito a esse momento da nossa existência, né? Porque nós já existimos ali, nós viemos de algum lugar, nós acessamos acordos espirituais, o porquê dessa família, o que eu vim fazer aqui. Então, é como se uma esfera de um entendimento muito maior sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre as pessoas que me circulam, né, sobre a vida, um entendimento muito mais amplo sobre a vida, começasse a integrar muitas pessoas, né? Então, o que eu fiz que mudou radicalmente o relacionamento com os meus pais? Acessar o campo da pré-concepção. E como você já viu, o meu relato de mais uma pessoa, eu não vou colocar aqui dezenas, centenas de relatos para esse vídeo não ficar chato demais, mas essa é uma experiência comum a quem acessa esse período do tempo. Tem muitas informações, assim como informações às vezes que são difíceis, tá? Como se os pais não queriam, como eu não queria ter vindo para essa família, como eu não queria estar nessa dinâmica novamente, né, para algumas pessoas, e esse entendimento a gente pode começar a reorganizar dentro do nosso ser. Porque aquilo que é sentido, né, nos nossos corpos sutis, que nós temos vários corpos sutis energéticos, né, e existem provas científicas o suficiente que nós também armazenamos memórias nisso, que são transferidas para o nosso corpo somático, que são representadas, são vivenciadas na vida hoje através do nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, realmente, são transformações grandíssimas. Então, como te prometi, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vivência pré e perinatal, que são 3 dias que nós nos reunimos em grupos super pequenos de pessoas, né, super limitados de pessoas, e nós fazemos muito desse trabalho. 3 dias regredindo ou egredindo, essa é a palavra mais correta, porque ninguém perde a consciência para muitos desses estágios. Na verdade, cada um vai para um estágio que precisa da atenção primeiro, né, e são muitas etapas, são muitos estágios, desde pré-concepção, nascimento, a fase perinatal também, que vai ali até os 2 anos de idade, e realmente transformar essas bases que moldam, né, muitos dos nossos comportamentos hoje na vida que a gente só não faz a relação com esse período do tempo, aquilo que a gente acredita, como que a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, conosco, com as nossas emoções, com a vida, que vieram de adaptações, de decisões, de experiências vividas em um momento tão cedo na nossa vida. Realmente esse trabalho me encanta, tá bom? E se você estiver nesse estágio da jornada e quiser dar esse salto, né, não só de consciência, mas de experiência e ver muitas coisas da sua vida se transformarem, tá? Tem o link aqui na descrição para você entrar em contato com a nossa equipe e ter mais informações sobre essas vivências. Os grupos se esgotam, né, agora que a gente está voltando para o presencial, muito rapidamente, porque são grupos pequenos de pessoas que nós fazemos isso de cada vez. Por que poucas pessoas? Para terem a minha atenção e a da minha equipe, ou seja, a nossa atenção ali, quando essas informações emergirem, porque às vezes não é só acessar informações, mas o que a gente vai fazer com ela, tá? Então a gente está ali muito presente, disponível para fazer todos os ajustes necessários e orientar essas pessoas posteriormente, tá bom? E também lembra de fazer o download do e-book, o link está na descrição
descrição aqui que você vai entender um pouco mais sobre todo o campo de atuação da psicologia pré e perinatal. E aí, tá afim de fazer isso que eu fiz? Centenas, milhares de outras pessoas também fizeram. Quem sabe você não acesse, né? Não comece a tocar o período da pré-concepção e veja, né, muitos dos seus relacionamentos começarem a se transformar por uma camada de inteligência, uma camada de informação, uma camada de sabedoria sobre o seu próprio ser que você desconhecia, mas que está aí sendo representado através de muitos comportamentos, né, de muitas crenças limitantes que você nem imagina. Bom, eu queria te lembrar que se você está gostando desses vídeos, se você não é inscrito no nosso canal, antes de mais nada, curte aí se você gostou desse conteúdo, tá bom? Se não curtiu, tudo bem, tá tranquilo com isso, né? A gente tem esse direito, mas se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, checa lá no sininho, se você realmente tá com o sininho tocado para receber toda a notificação dos vídeos que a gente posta, porque eu vou voltar aqui falando, né, massivamente sobre esse campo de atuação da psicologia pré-perinatal e o quanto ele transformou a minha vida, o quanto transforma a vida das pessoas, e é realmente um território muito interessante, tá? Era isso que eu tinha para dividir com você, espero que você tenha gostado. Aí, deixa os seus comentários abaixo desse vídeo, comentários se tornam outros vídeos, eu sei se vocês estão conseguindo entender a minha mensagem, tá bom? E nesse vídeo eu vou ficando por aqui, você já sabe, a gente se vê no próximo. Eu sou Maíra, tenho 39 anos, sou bancária, sou de Belo Horizonte. Já fiz terapia antes, várias técnicas terapêuticas, vi pouca, para não falar nenhuma efetividade nas técnicas terapêuticas que eu tinha passado, que eu tinha feito anteriormente. O nível de conhecimento dele, o nível de entrega, a segurança com que ele faz o trabalho dele, a vivência dele no sentido de já ter passado por essas situações e ter conseguido transpor aquilo ali, para mim é muito importante, porque me fala que pode sim haver uma cura, pode sim haver uma transformação. Para mim isso é muito importante, não quer dizer que tenha outras qualidades, como ele é amoroso, quando tem que ser firme, quando tem que ser... as técnicas que ele utiliza, não só as técnicas, a pessoa dele. Para mim é muito importante ter efetividade o tratamento e não só uma coisa vazia. Parece que cada pessoa é como ela é, única, né? Um indivíduo com suas peculiaridades, com seus dramas, com sua vivência, com a sua vida. Eu acho importante porque em grupo você vai ter outras experiências, outras vivências que você não teria sozinha. Você consegue às vezes se curar, se conectar com a vida de uma outra pessoa que pode ser totalmente diferente de você, mas que você consegue aprender, ter insights com a vivência de um outro ser humano, da entrega. Tanto dele quanto da equipe dele, eles estão ali a serviço assim, ao próximo mesmo, da cura das outras pessoas. Que é um lugar realmente de cura, sabe? Que é possível, que o núcleo te dá essa oportunidade, cabe você agarrá-la ou não.